hoje a gente vai conversar sobre o HDR na fotografia. O que ele é de fato, como ele funciona e em que momentos você deve usá-lo. Mas antes, se você é novo por aqui, não me segue no Instagram, lá te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem várias dicas de fotografia e edição lá pra você, então se você não me segue, tá aqui embaixo. O famoso HDR. Hoje em dia, enquanto eu gravo esse vídeo, praticamente todas as câmeras e celulares têm essa função HDR, né? Já há muitos anos isso acontece, mesmo o modelo de entrada já tem isso, então é uma função muito comum, que a gente está muito acostumado a usar, mas que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é, exatamente como funciona e em que momentos usá-lo, porque não é legal você deixar o HDR ligado o tempo inteiro e você vai entender por quê. Vamos começar pelo começo. O que é o HDR? HDR, se a gente traduzir essa sigla, é High Dynamic Range, que basicamente significa alta faixa dinâmica, em bom português puro e simples. E o que é uma faixa dinâmica? Isso é importante de você entender. É a diferença entre os tons claros e os tons escuros da sua foto. Na verdade, sendo mais clara, é a diferença entre as áreas claras e as escuras da sua foto. Porque o que acontece? Às vezes, quando você tem uma foto com um contraste muito forte, com um contraste muito alto, seja da câmera ou porque você editou dessa forma, você perde informações da imagem. Às vezes a parte clara está muito clara, então você perde informações daquilo, ou a parte escura está muito escura e você perde informações. E quando a gente fala perde informação, é que aquilo realmente você perde pedaços daquela imagem, fica tudo muito branco ou muito preto, que você não consegue ver exatamente. Às vezes num canto de um prédio, por exemplo, você tá tão escuro ali que você perde, não sabe se é um canto de um prédio, se tem às vezes uma estátua ali, mas tá tão escuro que você não vê. E no branco também, às vezes tá tão estourado, como a gente fala, que você perdeu as informações, você não sabe exatamente o que tem ali. E aí, o que acontece? Isso é uma informação legal, até falei isso no Reels, eu fiz um Reels sobre isso e todo mundo, nossa. O HDR nada mais é do que um algoritmo. A gente fala muito em algoritmo quando fala de Instagram, quando fala de redes sociais e de outras coisas, mas a sua câmera também usa um algoritmo que é o HDR. E aí vem o pulo do gato. Como o HDR funciona? O que ele faz na prática? Ele não faz uma foto só. Sim, quando você dispara ali no seu obturador, para você é uma foto só. Pro HDR, não. Ele sempre faz 3 fotos ou mais, e aí depende muito do modelo da sua câmera, do seu celular, mas meio que por padrão aqui, muito por baixo, 3 fotos, vai. E o que acontece? Uma dessas fotos é, entre aspas, com a exposição normal. Uma foto é subexposta, ou seja, mais escura do que normalmente a gente usaria. E uma é super exposta, ou seja, mais clara do que o, entre aspas, normal. E o que o HDR vai fazer? Aqui vem o truque de fato desta função. Ela junta todas essas imagens numa imagem só, usando as partes, entre aspas, corretas de cada imagem. Então, você não perde as informações. Por quê? A parte preta está exposta corretamente, a parte branca está exposta corretamente e os tons médios também estão expostos corretamente. Ela junta tudo numa foto só. Por isso que numa foto HDR, como essas que você está vendo na tela, você consegue ver todos os detalhes da imagem, porque ela compensa fazendo mais de uma foto e juntando todas essas imagens. Esse é o truque do HDR. E aí aqui vem uma questão que é bem importante, que me perguntaram inclusive hoje de manhã no Instagram, antes de eu gravar esse vídeo. Tá aqui o comentário. Lu, devo deixar sempre ligado? Como é que acontece? Como eu falei naquele Reels, eu pessoalmente, isso é meio consenso, mas não é uma regra, tá? Você pode, se você quiser, o problema é seu, quem sou eu pra te obrigar, mas enfim. O HDR não é muito legal para retrato, porque como eu falei, ele vai realçar coisas. E às vezes vai realçar coisas que você não quer, né? Linhas de expressão, marca, mancha, enfim, ele vai realçar tudo o que ele tiver para realçar. E não é muito a ideia quando a gente fala de retrato, né? Retratos se suavizam os pedaços, os negócios. Então não é exatamente recomendado para você usar um HDR num retrato. E aí a Vanessa me perguntou aqui, eu devo deixar sempre ligado e desligar só em alguns momentos? Eu deixo sempre desligado o HDR, tá? Eu, por padrão, na minha vida, como eu deixo no meu celular, nas minhas câmeras, eu deixo ele desligado. Quando eu vou fazer uma foto de paisagem, alguma coisa que eu percebo, aqui o HDR vai me ser útil, porque às vezes eu tô numa iluminação muito dura, iluminação do meio-dia, luzes que não são assim suavinhas e fofinhas, aí eu coloco o HDR para que ele faça essa exposição corretamente e depois eu faço ainda outros ajustes que eu considerar necessários na edição. Mas eu, né, isso, de novo, tá, pessoal, tem gente que deixa o HDR ligado o tempo todo e às vezes desliga. Eu deixo desligado por padrão e quando eu preciso eu ligo. Tá? Eu acho mais fácil de trabalhar. Quando você vai fotografar pessoas, fazer uma selfie, por exemplo, não é a melhor coisa pra você ter ligada. Mas quando você fotografa paisagem, funciona muito bem e vai te ajudar sim a ter uma foto mais balanceada no que diz respeito aos contrastes e aos tons dessa imagem. Tá aí, é simples, o HDR não é um bicho de 7 cabeças que ele parece,
mas você tem que entender ele melhor para saber quando usar e quando não usar. Que às vezes tá lá aquela foto, aquele retrato, aquela selfie, você pensa, meu Deus, ele tá mostrando linhas que eu não sabia que eu tinha. Às vezes nem tem tanto assim, mas ele tá realçando coisas ali, tá deixando aquilo ali mais marcado, então talvez você não queira, tá? Mas é simples de entender, espero que esse vídeo te ajude e agora você sabe exatamente quando usar ou não o HDR e como ele funciona. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você sabia que é assim que o HDR funciona ou não, se você mantém ele ligado ou se você nem presta atenção nessa configuração. A gente se vê em breve. Tchau!